Em relação ao tratamento, me contem o que vocês fariam chegando uma paciente dizendo assim, doutora, eu tô com as manchas no pescoço, tô no V do decote aqui muito incomodada, o que é que existe de tratamento? O que é que você poderia fazer para tratar isso? Vocês fariam o quê? Vocês pensariam em que tipo de terapêutica? Querem dizer? Fariam alguma coisa tópica? Sim ou não? Boa, Maria Angélica, muito boa. A primeira coisa, se você perguntar assim para o paciente, boa, Cacá Dermato, exatamente. Hanna, exatamente. Os estudos, as maiores evidências científicas para o tratamento da paquilodermia é da luz intensa pulsada. E existe uma resposta boa. Boa, Sérgio. Existe uma resposta muito boa, mas não é 100%. Então, eu acho que uma das primeiras coisas do tratamento da paquilodermia é a gente reduzir expectativas do paciente e uma fotoproteção. Porque esse efeito cumulativo, obviamente, a gente vai tratar, mas essa paciente é como se ela fosse uma fotossensível. Então, normalmente eu gosto muito de passar para essa região de pescoço e veio do decote, FPS 99. Eu não passo com cor, não sei, gostaria da opinião de vocês, justamente porque é um local que bate a roupa e acaba manchando, mas eu acabo passando um protetor solar com FPS bem alto, porque eu acho que, inclusive, é mais difícil do paciente reaplicar esse fotoprotetor do que no rosto. Então, a primeira coisa é instituir a fotoproteção solar. Então, a fotoproteção, o ideal, já que já tem fotodano, não usar FPS 30, tá, pessoal? FPS 30 é para adolescente com acne. Mas se a gente está diante de um paciente que tem um fotodano aí, a gente já tem que lançar a mão de 50 mais. E 70 mais seria o ideal. Primeiro passo. A segunda coisa é lançar a mão das tecnologias. Evitem os cremes. Quando o paciente acha que um creme para o pescoço vai clarear alguma coisa, eu explico que esses cremes eles não são potentes e que os cremes só são para deixar o trofismo da pele bom, para hidratar a pele. Mas eles não têm uma capacidade de clareamento, de despigmentação tão importante. Exatamente, Maria Angélica. Exatamente. E eu passo e acabo conseguindo, eu acredito que vocês também, a gente consegue uma adesão, porque eu explico, ó, vamos começar só aqui, por favor, para a gente começar a ter conseguir tratar. E aí a gente vai conversar com o paciente e dizer assim, olha, o que você tem não é só na epiderme, que eu vou conseguir clarear passando um creme clareador, você tem alterações de epiderme, mas de derme também, eu preciso usar tecnologias. E aí, se a gente for olhar, como todo mundo disse aqui, a tecnologia que é mais estudada é a luz intensa pulsada. Lembrando que a luz intensa pulsada são raios não colimados, mas é uma tecnologia muito boa, porque diante da fototermólise seletiva, a LIP ela tem uma atração muito boa para a hemoglobina, que é uma das coisas que a gente quer destruir, e tem também para a melanina. Então a gente consegue destruir. Não é um laser, é uma luz, mas que a gente consegue. E, em média, quantas sessões vocês acham que um paciente com a poiquilodermia, como do caso clínico de hoje, vocês proporiam? Porque muitas vezes o paciente pergunta, certo, mas quantas sessões eu vou precisar? E às vezes a gente sabe toda a teoria, mas a prática às vezes fica difícil. São 6 a 8 sessões. Eu sempre explico ao paciente, olha, são 6 a 8 sessões de luz intensa pulsada. Se a gente clarear antes, ótimo, a gente ganhou. Então, a gente já conseguiu ganhar tempo. Mas eu já preparo o paciente, que a gente tem que fazer realmente mais sessões. Em média de 6 a 8 sessões de LIP, tá? A gente faz. É uma coisa muito interessante que Marco Antônio está perguntando aqui, o protetor solar físico, igual para a rosácea, que também é pele sensível, não precisa. A rosácea, ela na verdade, ela é uma pele muito sensível, muito reativa. A sensibilidade dela não é só o queimor e o ardor, é também fazer um rebote de eritema, que o paciente com rosácea já fica mais tenso em relação a ficar mais vermelho. Mas não é tanto. Na verdade, a gente pode passar até protetores solares, como eu falei, o FPS 99, que é mais oleoso,
porque essa área, como tem menos glândula sebácea, o pescoço, vai acabar dando uma hidratada. Então, eu sempre explico ao paciente que um FPS um pouquinho mais alto vai hidratar e a gente vai conseguir ter uma fotoproteção, porque nesse caso, a gente não quer só destruir vaso no tratamento do laser, a gente quer clarear. E cada percentagem, a gente sabe que o FPS 99 e o protetor FPS 100, eles têm quase 99% de fotoproteção. Então, a gente ganha 1% aí para tentar ajudar. E aí não seria o corpo todo, né? A gente faz mais uma conduta local. Então, se eu fosse sugerir a vocês, acima de 70 prescrevam, porque não vai adiantar vocês fazerem muito lip e o paciente não está fazendo fotoproteção. A gente acaba hiperpigmentando, fazendo telangiectasia de novo. Pode-se fazer outros lasers? O que é que vocês acham de outras terapias tirando luz intensa pulsada? Alguém já tentou alguma coisa? Sabe, a gente pode lançar mão de várias coisas. A gente pode lançar de laser fracionado não ablativo. Exatamente. Quando o pescoço e colo tem que ir devagar, porque pode zerar. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com os lasers que a gente vai usar e a luz que a gente vai usar. Porque todas as células tronco que vão fazer a revitalização, elas vêm dos folículos. Então, a gente precisa não queimar tanto a pele para dar tempo deles se encontrarem, porque se não se encontrar, para fechar, para revitalizar, que é em média até 14 dias, vira uma úlcera. Então o paciente começa a abrir quadros de feridas no pescoço e no colo. Então é muito importante pensar menos. Uma coisa que a gente pode fazer é fazer outras tecnologias. Por exemplo, pode-se lançar a mão do laser fracionado não ablativo. Pode-se lançar a mão de um laser ablativo, mas com uma densidade, ou seja, uma distância dos pixelzinhos muito maior, porque lembrar que é pescoço. A gente não pode fazer com a mesma densidade de rosto. Uma coisa que a gente não tem tanto sucesso é com o peeling. Fabrício está falando, a gente até aprende muito, assim, que pigmento a gente vai tirar com peeling, mas a gente não consegue, assim, o principal da poiquiloderma adesivata é a telangiectasia. Atentem que quando eu falei da dermatoscopia, os 4 padrões dermatoscópicos que saiu do mais novo estudo frequentes, ele só fala de padrão vascular. Então, o que a gente precisa para melhorar aquela poiquilodermia, a primeira coisa é destruir vaso, e a gente só consegue com tecnologia. Mas o peeling a gente pode ter uma melhora de textura de pele, porque a gente tem uma degradação de fibras colágenas e elásticas também, principalmente as elásticas. Então você pode fazer um peeling, mas não com aquela intenção que a gente tem de clarear muito, ou como a gente faz numa dermatite ocre, ou faz numa púrpura pigmentosa, ou numa olheira com tio glicólico, não é muito, a gente não consegue alcançar esses pigmentos. Então, mais assim seria a fotoproteção e tecnologia. A LIP principal, por ter mais respaldada em estudo, mas se você não tiver, você pode lançar mão de lasers ablativos fracionados e fracionados também não ablativos. Pode ser usado também laser, por exemplo, como KTP, pode ser usado também o laser PDL. Então, a gente tem outros lasers que podem ser usados justamente por causa das curvas que a gente sabe do laser, que vai pegar sempre vaso, hemoglobina e sempre melanina. Uma coisa muito boa que perguntaram aqui, que a Cacá perguntou, os agentes orais antioxidantes também valem? Valem. Na verdade, quando a poiquilodermia toda é por um efeito de dano principalmente solar. E aí, se você usa os antioxidantes orais como polipódio, o piquenogel, a gente consegue, na hora que existe um pouco de agressão nessa pele que já está alterada, a gente consegue parar um pouquinho. Então, é considerado como se fosse uma doença fotossensível. A gente acaba lançando mão, sim. Eu, normalmente, eu não sei vocês, eu acabo lançando mão do paciente tomar quando ele vai sair de casa, ou vai fazer uma caminhada. Eu acho aqui, pelo menos, é um pouco caro o polipódio, então, dependendo do paciente, eu faço uma eleição do que a gente pode fazer naquele momento. Então, assim, por exemplo, férias, usa todo dia. Época que vai sair, ou então locais, por exemplo, no sul do país, que a gente sabe que escurece mais cedo, agora no inverno,
já não precisa tanto. Então, eu faço muito essa dosagem. Eu acho que a dermatologia e a medicina em geral, para essas patologias que têm piora sazonal, como melasma, como a poiquilodermia, como várias por causa da incidência solar, a gente vai começar a ter protocolos só no verão. Não é só protocolo de laser, protocolo de ácido tranexâmico, protocolo de polipódio, sabe? Porque luteína, a gente vai acabar achando que nesse momento é que a gente precisa mais, diante da incidência solar. Aqui onde eu moro, é verão o ano inteiro. Então a gente acaba ofertando mais ao paciente, mas acaba encarecendo bastante a receita. E se ele acha muito caro a receita, eu acabo dizendo assim, foca no protetor solar e vamos focar na tecnologia. Depois que a gente parar a tecnologia, a gente faz protetor solar e eu inicio os antioxidantes orais. Não sei se vocês fazem assim também. Deixa eu contar para vocês também em relação a microagulhamentos, outras tecnologias de agulhas finas, que a gente PCA, tudo. Tudo que a gente, obviamente, leva a uma injúria programada, e se a gente lembrar do IPCA, ele também libera TGF-beta, então por isso que ele é um procedimento clareador, muito utilizado em pacientes de fototipo elevado. Então, pacientes que vocês têm fototipo 4, você pode usar IPCA tranquilamente. O maior cuidado é justamente porque a gente só está agindo muito mais aí, mas na questão da hiperpigmentação. E vai também agir um pouquinho nas áreas de atrofia, essas áreas arredondadas atróficas. Mas na questão dos vasos, a gente acaba não agindo tanto. Então, a gente não consegue ter tanto sucesso. Existe uma melhora. Obviamente, se o paciente só puder isso, vai ser lançado mão para aguardar a resposta. Mas pode ser realizado. A gente sabe, fica um pouquinho caro, mas é uma coisa que pode ser adicionada também antes do protetor solar, é a vitamina C, que ela acaba otimizando a fotoproteção e também age como antioxidante de dano solar. Então, a vitamina C, como a gente consegue passar em rosto, pescoço e colo, quando o meu paciente já faz uso, ou ele tem uma possibilidade de fazer, eu também acrescento como terapia. Mas a terapia mesmo, a gente tem que explicar muito, é o protetor solar e a tecnologia, porque a gente vai direto nas alterações. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Alguém já precisou biopsiar alguma poiquilodermite civato ou conseguiu fazer o diagnóstico de forma tranquila? A Alessandra está perguntando, será que o ácido tranexâmico oral funcionaria como rosácea? Na rosácea nunca tentei, eu também nunca tentei. O tranexâmico, ele é eu acho que a gente vai descobrir muita coisa, eu tenho um hábito muito grande de usar tanto em hiperpigmentação do melasma, como todo mundo, mas também em hematomas. Então, assim, eu gosto bastante do ácido tranexâmico, e a gente usa na dermatologia numa dose muito baixa, que não tem nada a ver com a ginecologia, que usa para a questão de hemorragia uterina. E para a dose que a gente usa, ela é muito segura. Eu acho que a gente vai acabar tendo alguma notícia de ácido tranexâmico, sim, mas eu não sei se para rosácea seria, talvez. Doutora Alessandra perguntou aqui, tópico para o dia a dia, além de protetor solar, que você usa vitamina C. Para rejuvenescimento, eu uso umas marcas que é azul, eu não posso dizer aqui o nome, qualquer coisa eu mando por direct, que eu uso para rejuvenescimento do pescoço e colo, mas para esse tipo de paciente com poiquilodermia, é vitamina C e fotoproteção solar acima de 70. É o mais importante. Ácido, nada disso, você só vai gerar que o paciente gere uma desistência do tratamento mais perto. Também faço uma orientação muito importante, que é a orientação de não passar perfume no pescoço. Então, como existem estudos falando dessa fototoxicidade e talvez até de uma fotossensibilidade, eu explico ao paciente, muito paciente tem mania de passar perfume aqui, eu sempre solicito ao paciente que não utilize mais, que pode utilizar no cabelo, na roupa, mas que não use nessas regiões, porque existem estudos que sugerem que existe uma piora e um aparecimento da poiquilodermia com o uso disso. Eu acho que foi isso, né? Eu adorei a participação de vocês, de Alessandra, de Cacá, de Maria Angélica, de Fabrício, de Marco Antônio. A gente pode usar, Marco Antônio, a gente não precisa usar um protetor solar físico.
O físico, as duas grandes indicações do protetor solar físico é quando a gente está com a criança de 6 meses a 2 anos e quando a gente faz terapias ablativas no rosto, porque a gente sabe que os químicos são micropartículas para poder ser mais... a cosmética ser melhor, então pode fotossensibilizar o paciente, pode sensibilizar o paciente, então a gente acaba usando mais o físico, mas você pode usar o químico com alto FPS, porque o químico com alto FPS, ele ainda é oleoso, então parece um físico. Eu entendo a associação, mas não é, ele tem componentes químicos também.